Olá, eu sou Davi Nascimento e começa agora o TV Assim Entrevista, um programa produzido pela ONG TV Assim, da Vila Mariana. Toda a nossa programação pode ser vista e revista através do site tvassim.org.br. E hoje o nosso programa é especial por ser no Dia do Trabalhador, o dia 1º de maio, uma homenagem inclusive aos trabalhadores, um programa para se refletir sobre esse assunto. E nós recebemos alguém que entende aqui dos trabalhadores, até porque ele é advogado e também é professor especialista em Direito Ambiental. Ele é o Alessandro Azzoni. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem, graças a Deus. Agora, para começar, só entrando no clima, para você, qual que é a importância dessa data do 1º de maio? Uma pelos trabalhadores, né, que é um reconhecimento da sua data, apesar que devia ser reconhecido todos os dias, porque são eles que movem o nosso país e fazem com que se torne essa pujança que a gente tem hoje. Agora, você que é especialista aí na área, principalmente do direito ambiental, hoje em dia é uma coisa que está muito na moda, a preocupação com o meio ambiente, né? O que tem mudado na vida do trabalhador, para quem emprega, para quem é empregado, com essa questão do meio ambiente? Vamos deixar bem claro assim, o meio ambiente, o direito ambiental, não é só para as questões naturais, de florestas, parques, essa parte ecológica. Você tem o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, que são as cidades e toda a área que você teve envolvimento do ser humano. Nós temos o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Essa questão do meio ambiente do trabalho, hoje o Ministério Público faz uma pressão muito grande nas empresas, buscando justamente a qualidade e segurança no trabalho do próprio trabalhador, evitando que ele tenha lesões ou até que venha a sofrer algum dano, né? Nessa situação, o que está acontecendo? É aquela prevenção do LER-DOT, né? Exatamente. O que está acontecendo é o seguinte, algumas questões de ergonomia estão sendo aplicadas na própria indústria, seguindo alguns modelos internacionais, nós estamos adotando aqui também. Se percebeu que muitas das ações trabalhistas relacionadas a danos ou alguma lesão que o trabalhador teve foi gerada por principalmente aquela LER, né, que é esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo, muitas vezes é por uma mesa que não é colocada na altura correta, uma cadeira que não está no posicionamento correto, o computador, iluminação, tudo isso acaba proporcionando uma lesão. Tanto que hoje, tanto para o empregador também, se ele tiver as certificações, todas as certificações em dia, é até uma garantia para o empregador de que houver uma lesão, que ele segue os padrões conforme estabelecidos nas NBRs. Mas o Ministério Público fica atento e atua nessas questões, protegendo o trabalhador. Então, cada vez mais o poder público e a legislação, ela vai sendo feita sempre para proteger esse lado. Exatamente. Só que no caso quando a gente fala em questão de direito ambiental, o Ministério Público só vai atuar quando for uma ação coletiva. Ela não vai atuar por causa de uma empresa X ou uma empresa Y. Ela vai ver que os trabalhadores de um determinado segmento estão sofrendo lesões. Aí o que acontece? Aí ele vai entrar fazendo uma ação ativa, pedindo melhorias nessa condição. Vamos dizer assim, por exemplo, eles observam que alguns trabalhadores da indústria automobilística estão sofrendo lesão de coluna, lesão no ombro por causa de posicionamento. O que acontece? O Ministério Público vai fazer uma ação para todo o segmento, para todos os trabalhadores do mercado automobilístico. Não é uma ação exclusiva de uma empresa. E o próprio trabalhador que se sente, vamos supor, lesado com algum problema, isso é o Ministério Público, ele tem que fazer uma ação coletiva. Exatamente. O trabalhador ele pode agir de outras formas, ou até direto com a empresa, ou com ação. Pode. Inclusive hoje, até o próprio Ministério do Trabalho, ele já está até instruindo as empresas na parte das certificações justamente para melhorar essa questão de colocar o trabalhador numa condição mais estável, né,
não ter esse desgaste. A gente estava até conversando, que é o caso você pega alguns vídeos da Ferrari na Europa, você vê que os trabalhadores da Ferrari, eles trabalham de pé, o carro chega numa certa altura, eles não têm uma curvatura e eles movimentam o carro com a mão. Ou seja, justamente pensando tudo nessa parte de ergonomia, justamente para eles não terem lesão. Então, para evitar qualquer acidente de trabalho. Então, isso já é uma parte preventiva relacionada ao meio ambiente do trabalho que nós estamos incorporando aqui para o Brasil. Isso lá já está tão avançado que a tecnologia leva ao trabalhador não fazer quase que esforço nenhum ali na hora. Exatamente. A ideia qual é? Você desempenha a sua atividade sem sobrecarregar seu físico, né? Tem alguma... dentro do próprio escritório mesmo pode acontecer isso, porque uma mesa padronizada, vamos dizer assim, você compra uma mesa padronizada numa dessas lojas, compra e põe lá. Uma coisa para um trabalhador que tem 1,70 m e outra coisa para um trabalhador que tem 1,90 m, 1,96 m, 2 metros de altura. É incompatível a altura. Então o que acontece? Aquela mesa não é adequada. Eu teve uma vez uma empresa que ela comprou as cadeiras, aí o departamento de compra comprou a cadeira pensando na qualidade da cadeira, conforto. Quando foram observar que ela era totalmente inadequada para aquela, ela teve que trocar tudo por uma questão de ela não atendia a parte ergonômica Às vezes o que é confortável para a sala de casa, para trabalhar não é bom. Exatamente, causava lesão na coluna, causava certo deslocamento maior em relação à mesa, chegar ao computador. E é tão importante que quando você vai tirar a certificação, até a iluminação é levada em conta, para não dar problema de visão e alguma outra coisa nesse sentido. E isso é sempre responsabilidade da empresa, nunca do funcionário. Não. A do funcionário vai ser sempre assim. Se existir a necessidade de usar equipamento de segurança ou usar adequadamente o equipamento, aí assim é culpa dele, porque assim, ele tem que, uma vez que ele tenha todo esse investimento da empresa, inclusive na parte de equipamento, ele também tem que ser dessa parte de que a empresa não está fazendo isso para prejudicá-lo, mas sim para ajudá-lo. Tá certo. E ainda falando em meio ambiente, né? Outra coisa que muda é o trabalho das pessoas, né? Com essa preocupação em meio ambiente. Recentemente a gente teve a questão da água, né? Hoje em dia todo mundo trabalha, desde todos os tipos de trabalhador trabalham pensando em economizar água. Então, em todos os sentidos, vem mudando essa ideia de como se trabalhar para melhorar essa situação no meio ambiente. O que tem mudado no nosso cenário, principalmente aqui em São Paulo? É importante que vocês entendam o seguinte: a água que é colocada potável, ela é para consumo. Então é muito triste você usar essa água que é 100% de consumo por uma atividade, lavar uma roupa ou descartar um tingimento, alguma coisa nesse sentido. As empresas estão mudando. E dentro das atividades também, por exemplo, o trabalhador já começa a perceber que isso acarreta num custo para a empresa, e se a empresa ficar sem água, ela vai parar de trabalhar e ele vai perder se a empresa tiver que fechar, ele vai ser prejudicado. Então ele acaba sendo parceiro da empresa. Atitudes como economizar na descarga, economizar na torneira. Hoje a torneira, dentro do consumo mundial de água, ela é o principal vilão. Em média, ela é responsável por 30% do consumo mundial, as torneiras. Então, torneiras dentro de casa e torneiras no trabalho. Então, o trabalhador acabou se moldando. E outro que vai mudar logo vai ser também o consumo de energia elétrica, porque a água está afetando os nossos reservatórios das hidrelétricas, que possivelmente está potencializando esse aumento. E tendo um aumento, o que acontece? Aumenta o custo de produção. Então ele vai ter que também se adequar a essa questão de economia de energia elétrica. Então é uma mudança geral, não só do empresariado, como dos trabalhadores também. Agora, um ponto curioso que muitas pessoas falam é que às vezes até em alguns países até a descarga não é essa água trabalhada, né? Da Sabesp, por exemplo, aqui, né? Será que São Paulo caminha? Porque não dá, os legisladores eles ainda não têm como sair, seria uma mudança muito grande na cidade, né? Mas será que a gente caminha para mudanças nesse nível? Como é que é isso? Caminha. Acho que hoje o problema todo, acho assim, nunca se imaginou ou
para um país tropical, com uma quantidade de chuvas, chegar nesse ponto que nós chegamos. A própria Sabesp já está fazendo a ligação da água de reuso para as indústrias. Possivelmente ela possa fazer para prédios, possa ser que ela faça para residências no futuro. Pode ser. O que mudaria? Mudaria o sistema de instalação da nossa residência. Em vez de você ter uma única entrada, uma caixa d'água, você faria uma divisão. Do que seria água de reuso e o que seria de água potável. Mas assim, teria que tomar um cuidado, porque se por acaso você esquecer de abrir e tomar uma água de reuso, ela não é própria, ela para num certo tratamento, ela não é potável. Então, eu acho que a Sabesp, na questão do residencial, ela tem esse medo, essa precaução de evitar uma contaminação, porque uma criança não vai abrir uma torneira do quintal e vai brincar com a água. É uma água de reuso e ela não é potável, então ela pode causar um dano, pode causar uma contaminação nessa criança. Então acho que essa preocupação acho que ela tem. Agora para a indústria não, ela já está fazendo o sistema de rede, ela está tentando buscar atender essa demanda, mesmo que para ela também é mais interessante fechar um contrato de fornecimento de água de reuso, é mais barata, menos tratada do que você hoje na situação que a gente se encontra. Não precisa passar por todas aquelas etapas para chegar num grau de potabilidade, entendeu? Sim. Você para no tratamento, você para assim na hora que ela se torna uma água pronta para ser liberada no meio ambiente. Mas ela não é potável. Tá legal. E agora mudando um pouco dessa questão do meio ambiente, aproveitando que você trabalhou com a associação comercial e tudo, uma palavra hoje em dia que está na moda é a questão do empreendedorismo, né? E os trabalhadores cada vez mais querem partir para esse lado do empreendedorismo. Começa explicando para a gente um pouco o que é empreender, o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é um desafio, né? Eu acho que não vou buscar uma definição clássica, eu vou dizer bem assim, é um desafio de você largar seu emprego e se tornar dono da sua própria atividade empresarial, você ser dono do seu negócio. Eu acho que é um passo muito grande. Eu acho assim, do jeito que a economia vai se modificando, nos momentos de crise, acho que conforme cada trabalhador tem a sua especialidade e tem espaço, nós temos um mercado consumidor muito grande, cabe para todo mundo, acho que tem um cenário muito grande. Eu acho que empreender é uma coisa que vem de dentro da gente. Eu acho que você ser dono de um negócio, buscar uma atividade, é um desafio muito grande. Não é qualquer um que pode ter essa gana, não. Porque assim, você não tem um salário no final do mês garantido, você vai ter que trabalhar para ele. Os trabalhadores autônomos eles já têm essa visão, porque eles têm que trabalhar todo mês para garantir a sua renda. Já o trabalhador assalariado, ele precisa, ele pega essa renda garantida para conseguir almejar uma renda maior. Então, empreender é se lançar no mercado novo, cheio de desafios e com muita vontade de vencer, eu acho que... E não precisa ser aquele cara rico, tal. O empreendedor muitas vezes é aquele que tem uma ideia, um comércio pequeno ali, próximo da rua, onde o pessoal compra, no bairro, algo que atenda a expectativa, né? Às vezes o pessoal acha que o empreendedor é aquele grande empresário, pelo contrário, né? Hoje, para você ter ideia, que nas universidades de administração, economia, estão saindo as startups. São aquelas empresinhas que têm a ideia. Ela não tem capital, não tem nada, mas ela tem ideia. Então estão se tornando, tem startups de sucesso que acabam virando fenômenos de financeiro. Por quê? Porque foi uma ideia. E concordo, não precisa ser uma pessoa, você não precisa ter muito dinheiro para se lançar no mercado. Basta ter uma ideia, lógico, você precisa de um capital para começar. Isso sempre é. E geralmente quando você tem uma demissão ou você saiu do emprego, você sempre tem uma rescisão. Se você pegar parte dessa rescisão para garantir o teu capital de giro inicial, que é aquela parte de você precisa de dinheiro para fazer seu negócio girar, ele consegue passar pela aquela fase mais difícil. Não adianta você chegar e montar um negócio, estou pronto e agora? Não tenho capital de giro. Não. É preferível você montar uma coisa menor, garantir o capital de giro, para quando vier o momento daquele que você precisa daquele fôlego inicial, você tem.
porque os juros ainda no mercado, do jeito que está indo, ele está meio caro. Então, nós tivemos a aumento da Selic agora, então quer dizer, vai refletir nos juros no mercado. Então é importante você ter esse fôlego garantido por você. Aí o resto não enfraquecer no momento de crise. Quem quer começar com isso pode procurar ajuda, alguma coisa na própria internet, tem ideias boas? Tem muitas ideias boas, inclusive o Sebrae ele é fomentador disso. O Sebrae ajuda muitas empresas, muitos novos empresários a se lançarem no mercado. Eu acho que a melhor ferramenta hoje é o Sebrae para se iniciar uma nova atividade. Mas é o que eu falo, não desanime, porque assim, sempre dentro de uma atividade você vai ter um momento de queda. Queda de faturamento, uma queda de expectativa, às vezes você vai falar, poxa, eu tinha um salário todo mês, eu tinha férias remuneradas, agora eu não tenho, agora eu tenho que buscar minha própria, eu tenho que continuar trabalhando, senão, antigamente eu era feliz e não sabia. Não desista, não pense dessa maneira, você está construindo alguma coisa sua. O momento de desafio vai ter sempre na sua vida, e esse momento você também tem que passar. Você vai ver que você passou por esse momento, o resto você vai tranquilo. Agora, pensando também no trabalhador, e não só nesse empreendedor, o pessoal que está começando, querendo entrar no mercado de trabalho, ou mesmo aquele trabalhador que quer melhorar, quais são as dicas que você pode dar para esse pessoal? A nível de trabalhador assalariado é sempre buscar conhecimento. Eu acho que hoje o diferencial seu para os demais é a tua qualidade em questão de se especializar. Hoje, o trabalhador genérico não dá mais para ter um genérico. Até na minha área, que é a advocacia, não adianta dizer que eu sou advogado em todas as áreas. Não, hoje está muito específico. Até no direito ambiental, você tem que escolher ou ficar na parte do direito ambiental natural, ou artificial, ou do trabalho. Não dá para você pensar em abarcar tudo. E no trabalho está a mesma coisa. Dependendo da atividade que você exerce, você precisa ter uma especialização. Vai buscar essa especialização que te tornará diferente. Eu acho que esse é o primeiro ponto que todos vocês têm que buscar. A especialização. E cada vez que tiver um curso ou uma possibilidade de melhorar, busque. Não só por causa do seu emprego atual, mas o futuro. Quanto mais você tiver, o futuro será garantido. Tem alguma mensagem para os trabalhadores nesse 1º de maio? Parabéns e obrigado por vocês fazerem esse país ser o tamanho que ele é e mostrar para o mundo que nós, apesar da crise, nós estamos sempre de pé, né? Tá aí, esse foi o Alessandro Azzoni, que é professor de Direito e Gestão Ambiental. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, quando precisar estou à disposição. Muito obrigado. Essa entrevista ela ficará disponível no nosso site da TV Assim, o tvassim.org.br. É só conferir para ver e rever a hora que quiser.